graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, e sabemos que o Senhor irá fazer em nossas vidas. Cremos no teu poder, sabemos que tu és um Deus soberano, um Deus misericordioso. Sim, um Deus misericordioso. Toma, Deus amado, Deus querido, as nossas vidas em tuas mãos. Pai querido, Pai amado, que possamos estar aqui, Senhor, mas louvando o teu nome, orando a ti, porque sabemos que só tu podes transformar nossas vidas. Só tu podes transformar, Senhor, este mundo. Deus amado, Deus querido, que cremos no teu poder, que tudo vai passar. Muito obrigada por tudo, Pai. Esteja com todas as pessoas, Senhor, que estão em seus lares, que precisam de ti. Deus amado, Deus querido, aviva o teu povo. Deus amado, Deus querido, que eles sejam pacientes, Senhor, esperançosos em ti. Que eles tenham fé, Senhor, fé no teu poder. Muito obrigada por tudo, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar ouvindo o hino 354 do Cantor Cristão com o Diácono André. Cheio da graça que vem de
porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Amém? Estamos louvando o Senhor nesse momento. Vai subir no lugar secreto. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Aleluia. Glória ao nosso Deus. Amados, neste momento eu gostaria de estar pedindo a nossa irmã Suzana que ela leve uma oração. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia estarmos na Tua presença. Muito obrigado porque apesar de estarmos sem recursos, Senhor, de estarmos reunidos, Senhor, aqui na igreja, o Senhor enviou os seus servos para estar nos ajudando. O Senhor nos deu, Senhor, a sabedoria para administrarmos da melhor forma, Senhor, esse momento de caos que o nosso mundo está vivendo. Eu te peço que nos dê paz no nosso coração, como a nossa irmã Maria vem falando no início, Senhor. Que o Senhor possa estar fazendo com que nós venhamos olhar para Ti
em nenhum momento desanimarmos ou ficarmos sem abalados, sabendo que o Senhor vai cuidar de cada um de nós da forma que o Senhor quiser, com os meios que o Senhor nos enviar. Te peço que o Senhor ajude cada um que está aqui, nos ajude, Senhor, a continuarmos essa obra, Senhor, e não desanimarmos apesar das dificuldades. Perdoa os nossos pecados e falhas e abençoe, Senhor, nosso estudo que teremos ainda nesta manhã. É no nome do Teu Filho amado Jesus que nós choramos, já agradecidos. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Agora vamos ficar com o estudo com o nosso pastor Wagner. E a lição vai ser a lição 16, ambições erradas. Fique com Deus. Tenha um bom dia. Bom dia, irmãos da PIBEG, espero que estejam todos bem. Aqui é o pastor Wagner. Meu desejo sincero é que você esteja em casa se protegendo, protegendo a sua família, e que nossa oração siga sendo que Deus faça a sua soberania acontecer, como sempre faz, né? E que Ele use pessoas, sejam as autoridades, sejam os cientistas, que venham soluções para esse problema o quão logo. Então Deus poderá usar aí essas pessoas para que possamos ter aí a condição de voltar aos cultos presenciais no tempo dele. Mas que por hora também possamos ter paz, possamos pedir a Deus paz para seguir com essas atividades, né? Então, vamos começar com a nossa escola bíblica dinâmica de hoje, falando sobre as ambições erradas. Então, hoje falaremos sobre a cobiça. O que seria a cobiça, né? Qual seria a forma de fugir da cobiça? Será que a cobiça é só querer algo que não é seu? Será que a cobiça é também desejar algo de maneira muito aflorada? Então vamos falar sobre isso na manhã de hoje. Então acompanhe, por gentileza, a introdução e a leitura do texto bíblico. Temos vários textos bíblicos para hoje, mas leremos um dos textos centrais que se encontra no livro de Provérbios. Até daqui a pouquinho. Então, irmãos, vamos fazer uma breve introdução sobre o assunto. Vamos parar para pensar no que seria essencialmente a cobiça. Vamos pensar no que normalmente cobiçamos, no que normalmente as pessoas estão pensando, o que normalmente as pessoas desejam, né? Então você está vendo aí na imagem uma jovem vendo a plantinha da outra. As duas ganharam uma plantinha, as duas conseguiram uma plantinha, as duas plantinhas são bonitas, mas uma delas está aí de olho na plantinha da outra. Então a cobiça, ela é muito assim, né? Você querer o que não tem ou observar alguma coisa que é de outro. Então tem a ver com isso também, mas não só com isso. Nós vamos falar sobre isso na aula de hoje de maneira mais específica. Então, a cobiça, de maneira geral, ela é uma definição importante do dicionário OAS, diz assim: desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa, desejo moderado de bens, riquezas ou honras, ambição, avidez, concupiscência. Essa é a definição de maneira dicionária, né, da palavra cobiça. Então, uma ambição forte, algo que a gente quer muito, que a gente deseja muito. Você está vendo aí na foto a menininha, que ela tem aí 3 bonecas na mão dela, né? 3 bonecas, e não vai com certeza querer abrir mão de nenhuma delas. E a cobiça tem muito a ver com isso. Às vezes é algo que você já tem, ou é algo que você almeja ter só para você. Nem sempre a cobiça ela é cobiçar coisas alheias. Ela tem a ver com coisas que você ainda não tem. Então a cobiça não tem a ver só com invejar o que é de outro. Então, conforme prometidos, vamos passar para o texto de Provérbios, tá bom? Que é o último versículo de toda a série de versículos propostos para essa semana de leituras, mas leamos este daqui, tá? São 35 versículos, acompanhe a leitura com o pastor, por gentileza. Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encoste a faca à sua própria garganta se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso.
nem deseja as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará sua cordialidade. Não vale a pena conversar com um tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade e nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Dedique-se à disciplina, o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara e assim a livrará da sepultura. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os seus sábios falarem com retidão. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre ao Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. Pois os bêbados e os glutões se emprobecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que deu à luz. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda, e a mulher pervertida é um poço estreito. Como assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens infiéis. De quem são os ais? De quem as tristezas e as brigas? De quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram para bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo escorre suavemente. No fim ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro, e dirá, espancar-me, mas eu nada senti, bateram em mim, mas nem percebi, quando acordarei para que possa beber mais uma vez. Provérbios 23, versículo 1 ao 31, Deus seja louvado por sua bendita palavra. Voltemos então agora com a aula de hoje. Então, vimos aí uma breve introdução do que seria a cobiça. Então, vamos falar de maneira mais aprofundada, mais específica nesta lição de hoje. E falaremos também sobre alguns textos bíblicos que condenam a cobiça e alguns textos bíblicos que falam como fugir da cobiça. A aula de hoje, Ambições Erradas, ela tem o seu versículo áureo, o seu versículo chave, Êxodo, capítulo 20, verso 17, que diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Esse texto bíblico, ele é muito conhecido, porque é o 10º mandamento. Até mesmo quem veio do catolicismo, quem fez catequese, aprendeu esse versículo de cós salteado, porque teve que aprender o decálogo também. Então nós já aprendemos bastante coisa sobre o decálogo, que são os 10 mandamentos, que eles são úteis, mas eles estão sendo estudados na nossa escola bíblica dinâmica de maneira bem aprofundada, de maneira mais específica. Hoje falaremos algumas coisas. Então, em primeiro lugar, eu gostaria que os irmãos refletissem na questão de como cobiçar à luz do Antigo Testamento, que é a cobiça à luz do Antigo Testamento, que vem do hebraico amad, ou hamad, que é uma palavra que tem a ver
com isso, ou quer dizer, ter prazer em, desejar, concupiscência de, cobiçar. Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, os irmãos verão ali também onde Adão e Eva primeiro ela cobiçou, antes houve a cobiça, houve um desejo profundo de ter o que não podia, de poder chegar até, olha, que legal, olha, parecia o fruto, era frondoso, o fruto era bom aos olhos, agradável aos olhos. Então, primeiro houve a cobiça, para depois o pecado em si, o pecado da desobediência, do afastamento de Deus. O afastamento de Deus aconteceu depois de ceder à cobiça. Então o capítulo 3 do livro de Gênesis já começa falando sobre essa questão da cobiça. Então vamos pensar no Velho Testamento, que essa é a parte. Em Isaías 14, do 12 ao 14, ela fala sobre a cobiça nas regiões celestiais, né? Afinal de contas, o que foi que o diabo cobiçou? O diabo cobiçou o poder de Deus, cobiçou a glória dele, cobiçou ser igual ao Criador. Então ele não podia fazer isso, sabia que aquela cobiça não era boa, mas deu assim vazão aos seus sentimentos, toda a sua violência, como a própria Bíblia diz, se encheu o coração de violência por conta, né, daquela formosura, aquela vaidade dele toda. Então acabou cedendo à cobiça e consequentemente o pecado e o afastamento da presença de Deus no paraíso, no céu inclusive, né? Então no Velho Testamento a palavra hamad fala sobre isso, a cobiça. Então a gente não deve cobiçar, mas a aula de hoje ela vai falar de maneira específica sobre isso. O espírito de ganância tira a vida, de acordo com Provérbios 1:19. Então, de acordo com o Velho Testamento, é mais ou menos assim que podemos identificar a cobiça. Em segundo lugar, vamos falar sobre a cobiça no Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos aí alguns textos interessantes, como por exemplo o texto de Marcos 7:22, que mostra como vício, a cobiça é um vício. Existe uma palavra em grego, pleonexa, que fala sobre a cobiça de maneira intensa. Então é um texto bíblico, texto que fala em várias ocasiões, fala pelo menos aí 19 ocasiões sobre o texto bíblico, sobre a parte da cobiça no Novo Testamento. Então Jesus adverte a cobiça em Mateus 5:28 também. Jesus adverte sobre a cobiça em outros textos. Então você também tem Lucas 12, versículo 15, que Jesus também adverte sobre a cobiça. Olha só que coisa interessante, né? Mas por que existe toda essa advertência sobre a cobiça? Já parou para pensar por que tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento advertem sobre a cobiça? É algo a se pensar. Então vamos seguir adiante com esta lição de hoje. Vamos para a terceira parte, que é um exame de vida interior, né? Ou seja, a questão da cobiça ela não tem a ver só com aquilo que você faz com outra pessoa. A questão da cobiça é um exame pessoal. É algo que vem primeiro no teu coração. Porque o seu coração está cobiçoso. Não é só porque você viu algo de alguém. É porque o seu coração está repleto de cobiça. Então o texto bíblico ele é taxativo nesse sentido. Então vamos pensar, por exemplo, quando você não ama a Deus em primeiro lugar, né, como Marcos capítulo 12 fala sobre isso, né, amar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento. Quando você não está focado nisso, a cobiça ela vai denunciar a tua falta de amor, de dedicação a Deus. Então, às vezes, a cobiça ela revela algo mais íntimo. Ela não revela só uma coisa que você está mostrando para as pessoas. Ela revela coisas lá do fundo do teu coração. Por que você almeja tanto aquela coisa? Por que você quer tanto aquela coisa de alguém? Então isso vai revelar coisas no teu caráter. Coisas no teu caráter que estavam ali, escondidinhas e tal. Então, em terceiro lugar, é sobre isso. É um exame pessoal de vida. Ou seja, como trabalhar essa questão? Número 1. Ela avalia o pecado mais profundo. Segundo lugar, uma entrega maior a Deus. Volto para você ser desafiado a uma entrega maior. Em terceiro lugar,
a ter mais amor a Cristo, né? Então vamos pensar da seguinte forma: você avaliar o seu pecado mais profundo, avaliar onde que você está errando mais. A cobiça vai mostrar coisas que o homem não enxerga, não, coisas que Deus enxerga. Então o teu amor a Deus, a sua entrega a Deus é uma das formas que serão denunciadas na sua cobiça. Se você tem uma vida de entrega a Deus, o seu grau de cobiça vai avaliar se você busca o Senhor. E uma outra é avaliar o seu amor a Deus, seu amor às pessoas, o amor a quem está à sua volta, né? Então, em quarto lugar, vamos falar sobre cobiça e ambições santas, né? Quarto lugar, o que seriam ambições santas? Tá entre aspas, tá, irmãos? Não é ambições santas de sagrado, não. Santas entre aspas, no sentido de ambições boas. Ué, pastor, mas existem ambições boas? Sim. Ambições boas. Ué, você não pode ter ambição em fazer a vontade de Deus? Você não pode ter ambição em ser alguém fiel ao Senhor? Em ter os sonhos de Deus? Porque, às vezes, nós recebemos coisas de Deus, presentes de Deus, que não são produto da nossa cobiça, são produto da felicidade dele, do amor dele, do desejo dele, em mostrar o seu amor para conosco, a sua fidelidade, não para nosso desejo pessoal, nossa satisfação pessoal, mas porque ele é fiel, quer o melhor para você, para mim. Então, em terceiro lugar, vamos pensar sobre isso. Por exemplo, José teve sonhos. José não teve sonhos? José teve sonhos, Abraão teve sonhos, e a Bíblia diz que Abraão teve bens. Abraão teve muita riqueza, muito gado, muitas terras. A Bíblia diz isso porque mostra, não porque Abraão, lá no capítulo 12, Abraão recebe o chamado: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Não é isso. No capítulo 13, isso é o 12, no 13, a Bíblia mostra as riquezas que ele acumulou, as bênçãos que ele conseguiu. Na verdade, ele deixou muita riqueza onde ele estava na terra de Ur e foi ser abençoado com sua obediência. Então, a ambição nem sempre é uma coisa ruim, nem sempre é uma coisa nociva, nem sempre é uma coisa que vai te fazer mal. Existem ambições boas, né? Paulo queria agradar ao Senhor, né? José, Isaac quiseram agradar ao Senhor. Então, existe também uma ambição que pode ser uma ambição boa, querer sonhar os sonhos de Deus, não é verdade? Então vamos pensar também como evitar a cobiça. Bom, vamos pensar, em primeiro lugar, inclinar o teu coração para Deus. O teu coração está inclinado para quê? No livro de Salmos 119, versículo 36, diz assim, né? Inclina o meu coração para os seus testemunhos, não a cobiça. Olha só coisa interessante, né? Porque, via de regra, Deus sonda onde está teu coração tendendo aí. Às vezes teu coração está tendendo para o mundo, está tendendo para coisas pecaminosas. Mas pede a Deus para inclinar seu coração para as coisas boas. Segundo lugar, prazer na palavra. Salmo capítulo 1, verso 2. Antes tem o seu prazer no Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Prazer na lei do Senhor. E em terceiro lugar, permitir que o Senhor nos cobice, né? Ou seja, a palavra diz no Salmo 45 que o rei cobiça a noiva. É uma ilustração de como se fosse o Deus cobiçando. Deus quer uma igreja pura, quer você puro, você bem com ele. Deus gosta disso, Deus almeja isso, Deus cobiça isso. É uma cobiça boa. Então, desejar para você que Deus veja em você como se fosse o rei que cobiça a futura esposa, como fosse um desejo agradável para Deus. Cobice isso, deseje isso. Então, o quarto lugar, buscar em primeiro o reino de Deus. Esse versículo os irmãos já conhecem, Mateus 6,33, né? Mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo é conhecido. Buscar Deus em primeiro. Então, se a gente busca Deus em primeiro, a cobiça começa a ir embora. Em quinto lugar, contentar-se em Deus. O apóstolo Paulo fala que não cobiçou nada, nem ouro, nem prata, trabalhou, ajudou os necessitados, e ele foi firme na fé. Então,
Paulo ele mostra a importância do trabalho nesse texto bíblico, a importância de não querer nada além do que é necessário, de ficar cobiçando coisas, cobiçando riquezas, cobiçando interesses pessoais. Isso não é bom. Ele sabia que não era bom para ele. Em sexto lugar, assumir que é peregrino e forasteiro. Quanto tempo você acha que você vai viver nessa vida, querido? Vai ficar cobiçando coisas materiais até quando? Então nós somos forasteiros, peregrinos, temporários nessa terra. Né? Nós não vamos ficar para semente aqui. Então, em sétimo lugar, amar ao próximo. É uma forma de gastar melhor a vida do que com a cobiça. Amar é melhor que cobiçar. Então, às vezes a gente gasta mais tempo cobiçando na vida do que amando. Em oitavo e último lugar, exercer a misericórdia. Misericórdia, a palavra de Deus, usa essa palavra, miséria com cardia, miséria do meu coração. Você ver a miséria do coração do outro, da outra pessoa, né? Então, esta é uma das lições desta parte da lição de hoje. Então, uma das dicas para fugir da cobiça. E para concluir, vamos falar sobre cobiçar é estar insatisfeito com o que se recebeu de Deus. Né? Cobiçar é falta de fé. Cobiçar é falta de fé no poder de Deus. Cobiçar é falta de fé no amor de Deus. Então, para concluir essa lição, vamos pensar dessa forma, tá bom, querido irmão, querida irmã? Então, o desejo sincero do pastor Wagner, da PIBEG, para a PIBEG, é que venhamos a confiar mais em Deus, termos mais fé em Deus e abrir mão da cobiça. Que Deus abençoe a todos e um ótimo restante de dia e até o culto da noite. Fiquem em paz.